Hoje eu vou responder algumas das principais dúvidas de um médico que pretende abrir uma PJ. Não é perigoso abrir uma PJ no meu endereço residencial, na minha casa? Não, na verdade a maioria das empresas que a gente abre hoje, os nossos clientes estão em um endereço de referência, ele é um endereço residencial que tem como base a referência da sua casa para receber correspondências e outros. Ali você vai prestar serviço para o hospital, mas o seu endereço da sua pessoa jurídica está vinculado à sua casa. Em alguns municípios isso não é possível porque tem regras de condomínio, algumas regras municipais, mas que na maioria dos estados e municípios do país é possível colocar no endereço da sua casa, evitando custos, assim como alguns casos quando você não pode, às vezes você tem que contratar um endereço de um coworking ou um endereço que você vai pagar uma mensalidade ou uma anuidade de forma desnecessária. Se você precisar pagar, tudo bem, mas se não precisar, o ideal é que faça com o seu endereço de casa mesmo, endereço de referência. Quanto tempo demora para eu abrir uma PJ na 4Doctor? Então, aqui, assim que a gente tem toda a sua documentação, cerca de 5 a 10 dias você já vai ter o CNPJ na mão. Isso não significa que está tudo pronto para trabalhar. A depender do município onde a sua empresa vai ser aberta, isso pode variar um pouco, porque alguns hospitais exigem toda uma documentação que pode demorar um trâmite, uma coisa vai dependendo da outra. Mas na maioria dos casos, cerca de 30 dias você está com tudo resolvido. O endereço da empresa precisa ser na cidade onde eu vou trabalhar? O ideal é que sim, porque se o endereço da sua empresa está no mesmo endereço onde o hospital ou o local onde você vai trabalhar, não vai existir uma guerra dos municípios em que um dos impostos que a empresa paga vai para o município. Se o endereço está divergente de um local onde você trabalha, isso pode gerar uma guerra das prefeituras e que você pode evitar tendo um endereço no mesmo município. Com a reforma tributária isso tende a acabar, então isso não é um grande problema. Mas ao mesmo tempo tem gente que trabalha em vários municípios, isso também não é um problema, sua empresa tem que estar registrada em algum local e isso não vai te atrapalhar. Já quando você muda de estado, a gente tem algumas regras que te impedem e uma delas que é clássica é o Conselho de Medicina. Às vezes você vai precisar de registro em dois estados, às vezes você vai precisar de registrar a sua empresa em 2 estados, abrir uma filial, isso tem divergências, às vezes você precisa mudar a sua empresa para o endereço do outro estado, então a gente tem que analisar esses casos para poder encontrar o melhor cenário para você. Aproveitando, eu tenho um vídeo aqui que fala exatamente sobre esse assunto com mais detalhes. Eu preciso abrir uma PJ antes de eu conseguir um trabalho? Boa pergunta. O ideal é que a sua empresa esteja aberta antes de você começar a trabalhar. Por quê? Quando você começa a trabalhar, vai ter que passar por uma burocracia contratual, fazer todo o registro. Então, se você tiver o local que você vai trabalhar, ou então ter certeza que vai trabalhar naquele município, a gente já começa a providenciar toda a documentação. Em alguns municípios isso pode demorar um pouco, então você perder tempo por causa de burocracia não faz muito sentido. Em geral, 2 meses antes de você ter o CRM na mão, você precisa conversar com um contador para já estar esquematizando e deixando tudo alinhado. Aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, que traz muito conteúdo e informação relevante para a vida e o cotidiano do médico.